E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Idalberto e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de matemática hoje. Quais são os objetivos? Primeiro, efetuar a multiplicação de monômios. Segundo, aplicar a multiplicação de monômios no cálculo de volume. Tá? Então vamos ver o que nós temos aí hoje. Olha só, vamos pensar um pouquinho. Volume é o produto do comprimento pela largura e pela altura. E a unidade padrão é em metros cúbicos. É claro que aqui eu estou pensando num cubo ou num paralelepípedo, que daí para outras figuras você vai ter um outro contexto de volume, tá bom? Você lembra como efetuar a multiplicação de monômios? E como utilizamos no cálculo de volume? Então vamos ter que aplicar essas ideias aí e usar... E vamos precisar de multiplicação de monômios. Então, se você não lembra, hora de recomeçar. Então, olha só. Você sabe que o volume de um paralelepípedo é dado pelo produto das medidas das três dimensões desse sólido. Então, eu tenho um exemplo ali, ó. Comprimento x, largura 3x e altura 2x. Então, você teria que multiplicar as três dimensões. Determine o monômio que representa o volume da figura a seguir. Como é que a gente vai fazer? Eu vou ter que multiplicar o x, o 3x e o 2x. Como é que fica isso? Vamos conferir? Olha lá. Então, comprimento vezes largura vezes altura. Tá? A altura eu indiquei pela letra H, porque o A a gente normalmente usa para aresta. Tá? Então, como é que fica? Olha lá. O comprimento é x, a largura é 3x e a altura é 2x. 1, que é o do x, vezes o 3 vezes o 2, que é dos outros monômios, vai dar 6. E o x ele se repete 3 vezes na multiplicação. Então, o que vai acontecer? Eu vou elevar ele ao cubo. Portanto, vai ficar 6x ao cubo. Beleza? Então, olha ali, um balãozinho para você não esquecer. Ó. Observe que temos o produto de potência de mesma base. Basta adicionar os expoentes. Tá bom? Só para você não esquecer. Agora é a sua vez. Eu já fiz o primeiro, agora é a tua vez. Eu tenho um paralelepípedo aqui e eu quero o volume desse paralelepípedo. Lembrando que o comprimento é 4x, a largura é x e a altura é 2x. Pense um pouquinho e a gente já volta.
Muito bem, pessoal, nós vamos fazer a correção do exercício agora. Olha lá. Eu tenho 4x vezes 1x vezes 2x. 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 1 é 8. E o x vai aparecer 3 vezes ali na multiplicação. Então, x vezes x vezes x é x ao cubo. Então, confere comigo. Olha lá. 8x ao cubo é o volume daquele paralelepípedo azul. Quanto é? 8x ao cubo. Bem fácil, né? Desde que você fique atento com as letras, tá? Desde que você fique bem atento com as letras. E não esqueça, nesse lado aqui que vale x, quem é o número que acompanha? O número que acompanha é o 1. Por que é 1? Porque não tem número nenhum. Tranquilo? Então vamos para o próximo exercício. Esse exercício, ele tem mais história, então se liga na historinha, já vai tomando nota aí para você não perder tempo. O engenheiro Luiz é especializado em projetar piscinas. Como forma de facilitar o seu trabalho, especificou as dimensões da piscina como sendo proporcionais a 5, 2,5 e 1,7. Ou seja, o seu comprimento será 5 vezes x, em que o x pode ser uma largura arbitrária, mas é proporcional a 5. A largura, 2,5x. E a profundidade, 1,7x. Tá? Bastando alterar o valor de x para obter cada volume de piscina projetado. Então ele calcula o volume uma vez e ele pega lá o valor x em cada situação, vai fazendo a substituição e já vai tendo o volume direto. Ok? Isso é um padrão de piscina para ele. Letra A. Determine um monômio que representa o volume da piscina projetada. Então, nesse primeiro momento, eu quero que você calcule o monômio que representa o volume dessa piscina. E daí a gente já continua.
Muito bem, gente. Vamos fazer a correção nesse exercício. Olha só. Eu quero o volume da primeira piscina, que está ali com aquelas ideias, né? 5x de comprimento, 2,5 de largura, 2,5x e 1,7 de profundidade, 1,7x. Então, olha lá. 5x vezes 2,5x vezes 1,7. A dificuldade desse exercício é fazer o 5 vezes 2,5 vezes 1,7. Então, faça a conta bem bonitinho e você vai chegar nesse resultado, 21,25. Aí o x, como ele repete 3 vezes na multiplicação, x vezes x vezes x, x ao cubo. Então, vai ficar 21,25 x ao cubo. Beleza? Tranquilo, então. Vamos nessa. Continuando essa história, olha só. A letra B é a mesma história, né? Só que na letra B eu quero o seguinte, utilizando o monômio que representa o volume da piscina, ou seja, o que a gente calculou no exercício anterior, ok? Eu quero saber qual que é o volume da piscina quando o x vale 2 metros. Então, se eu usar 2 metros no lugar de x, quanto que eu vou ter de volume? E se eu usar 3 metros, quanto que eu vou ter de volume? Então, pense um pouquinho e a gente já volta.
Muito bem, pessoal. Então, como é que a gente vai fazer a correção desse exercício? Vou pegar a expressão de área, aliás, a expressão de volume, e vou substituir por 2 metros e depois substituir por 3 metros. Vamos conferir? Então, olha lá. Já sabemos que o volume da piscina é dado por 21,25x ao cubo. Então, basta trocar x por 2 e depois x por 3. O volume será dado em metros cúbicos. Conferindo? Para x igual a 2. Então, 2 no lugar do x. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E quando eu faço 8 vezes 21,25, eu vou ter o quê? 170 metros cúbicos de volume. Certo? E se o x for 3? No lugar do x, eu coloco 3. 3 ao cubo é 27. E 27 vezes 21,25 é 573,75 metros cúbicos. Se deu diferente do teu resultado, provavelmente a tua continha ali não bateu na hora. Faça ali a multiplicação mais uma vez por garantia. Ok? Vamos continuando então. Próximo exercício diz assim, ó. Marcos, com alguns blocos, montou o sólido ao lado e indicou as dimensões com as incógnitas x, y e z. O volume dos blocos da pilha do meio é dada pelo monômio 2xyz. Continuando. Letra A. Que monômio representa o volume da pilha de blocos menor? Nossa, essa é bem fácil, hein? E o da pilha maior? Letra B. As expressões dos volumes das 3 pilhas de blocos são monômios semelhantes? Pense um pouquinho e a gente já volta.
Muito bem, pessoal. Então, o que a gente faz agora? Agora a gente faz o seguinte, ó. Aqui nesse enunciado, ele tem um detalhe que você não precisava ter, que é o detalhe da pilha do meio. Eu não precisava dizer que a pilha do meio era 2xyz. Por quê? Porque se esse comprimento é z, essa largura é x e a altura é y, o volume de cada caixa é xyz. Então, a primeira pilha é xyz, a segunda pilha é 2xyz e a terceira pilha é 3xyz, tá? Agora, digamos que você não pensou nisso. Tudo bem. Vamos calcular, então, separadamente cada uma. Olha só. A pilha de blocos menor é x vezes y vezes z. Então, x, y, z. A pilha de blocos maior eu tenho o quê? Eu tenho 3y vezes x vezes z. Então, 3y vezes x é 3xy. Vezes o z, 3xyz. Então, tá ali. Bem fácil, né? Letra A. Vamos conferir a letra B? As expressões dos volumes das três pilhas de blocos são monômios semelhantes? Sim. Por quê? Porque elas possuem a mesma parte literal. Vamos olhar de novo? Olha lá. XYZ, 3xyz e a do meio era 2xyz. Então, eles são monômios semelhantes? Sim. Tá? Bom, o que nós vimos nessa aula? Nessa aula, nós podemos utilizar a multiplicação entre monômios para determinar o volume de uma figura. Então, dá uma olhada nessa figura que eu coloquei aqui para você. 4x vezes 1 meio de x vezes 2x. 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 1 meio é 4. X vezes x vezes x é x ao cubo. Portanto, o teu volume ficou 4x ao cubo. Beleza? Então, repare que eu usei a multiplicação de monômios num contexto geométrico, para obter volumes de sólidos geométricos, tá bom? Por isso a multiplicação de monômios é muito importante. Então, faz o seguinte, deixe o teu caderno em ordem, estude bastante, refaça os exercícios e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!